Olá, bom dia, que alegria estar com você com o nosso programa semeando a alegria, a paz, o amor no coração do povo de Deus. E é com muita alegria que nós estamos recebendo a professora Lígia. Ela vai se apresentar melhor para você e para mim. Bom dia! Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, me senti muito honrada por estar aqui presente, né? Falando um pouco do trabalho que nós desenvolvemos lá na escola, né? A Giramundo já tem 26 anos de existência, e juntos, toda a nossa equipe, nós procuramos trabalhar com a educação, mas dentro da linha do afeto, do acolhimento, né? Nós temos também o trabalho com a formação cristã, para que a gente possa, desde cedo, começar a semear, plantar lá a sementinha no coração das crianças, né, do hábito da oração. Enfim, é um trabalho que a gente se sente muito feliz, né, em estar desenvolvendo. Quer dizer, desde o início, com as crianças, de qual idade? Do início até que idade? Lá na escola, nós temos do berçário, né, as crianças chegam com 4 meses de idade, né, de vida, e vai até o primeiro ano do ensino fundamental, que é a antiga alfabetização. Então, as crianças terminam lá com 6 anos de idade, né? A primeira infância. E eu digo que é um bálsamo nas nossas vidas, porque eu estou lá há 26 anos e eu só me dou conta do tempo quando eu reencontro um ex-aluno que está se formando, que está 3 vezes maior do que eu, e aí a gente se sente feliz, né? E aí é quando diz, opa, o tempo passou, porque quando a gente está dentro da escola, as crianças elas representam muita vida, é muita energia, é muita tranquilidade, né? E isso é o que movimenta o nosso trabalho. Como é gerir uma escola com berçário, crianças de idades variadas, né? É um trabalho que é desafiador, porque a gente precisa atender ao que o que determina a educação, né, em termos de conhecimento, enfim. A gente precisa atender às famílias, né, que é uma fase que é muito delicada, é quando as mães estão mais ansiosas. A primeira grande separação que vai se ter na família, né, você vai entregar o seu maior tesouro a pessoas que você, por mais que você tenha tido boas referências, né, mas você fica ansioso. Será que vai dar certo? Vão conhecer o choro do meu filho? Vai entender o que é que está acontecendo com ele? Né? Então, é desafiador nesse sentido, porque a gente precisa trabalhar com a família, precisa trabalhar com a criança, precisa trabalhar com a equipe que deve estar sempre em constante formação. Porque o trabalho com a educação exige isso, né? É desafiador, mas é extremamente prazeroso, né? Assim, a gente que trabalha com a educação é vocação. Sim. Né? Você realmente precisa se entregar, porque ele é desgastante, é difícil em muitas vezes, né? Mas ele é muito saboroso. Né? É um encanto. Né? Falar de educação, viver a educação, trabalho na escola, e eu digo que a escola é vida. Né? A escola, quando não tem criança nenhuma, eu digo que é um prédio como outro qualquer, e a gente sente a tristeza. Mas quando as crianças estão lá dentro, é tão bom, porque você escuta, mesmo que seja o chorinho de uma criança, mas você escuta aquela gargalhada, você escuta as crianças falando o tempo todo, te perguntando. É um olho cheio de vida, de energia, de pureza, sabe? É a melhor coisa que tem. O ambiente da escola é maravilhoso. Eu acho que, por exemplo, minha mãe já está no céu, era professora, tem uma filha que é professora e 3 irmãs professoras, 2 do colégio militar, já se aposentaram, uma já está no céu. Então, é uma família de professor, né? E a gente conviveu com professores e professores. E você falando assim, essa emoção também, eu acredito que todos lá da equipe se sentem criança também, brincar com criança. Sim, tem que ter a alma de criança. Vinde a mim as criancinhas, disse Jesus. Então, essa alegria, né? É sim. Se a gente ser criança como eles, né? Exatamente. É o sentar no chão, é ouvir a dúvida dele, as perguntas dele, as contribuições, né?
é um constante construir, né? A gente pensa que está ensinando, mas, na verdade, nós estamos sempre aprendendo com eles, né? Nos renovando com o que eles trazem. É interessante, você falou, a gente aprende com as crianças, né? Sim. Eu tenho 3 netinhas e elas estão me ensinando sempre, né? E eu fui deixar uma, ela ainda era pequenininha, né? E eu disse para ela, quando pegar ela no colégio, eu disse, olha, cheguei na hora da merenda. E ela disse, vô, não é merenda, é lanche, né? No seu tempo era merenda, mas hoje é lanche, né? Então, essas crianças são sabidas, e ensinam mesmo, né? Sim. E eu, muitas vezes, falava errado para elas me consertar. Não, vô, não é assim, é assim. As crianças hoje estão na frente da gente, né? Eu adoro criança, graças a Deus, vinde a mim as criancinhas, como o próprio Jesus disse. Essa formação da equipe sua, como é feita? Naturalmente deve ser uma escolha bem trabalhada, não é isso? O senhor fala da formação continuada. Sim. Nós temos constantemente, né, trazemos profissionais que dão palestras, que dão cursos, né, principalmente na semana pedagógica, no início de cada ano. E no decorrer do ano, a gente também tem esses momentos de reflexão, de estudo, né? A gente teve um pouco essa rotina complicada em função da pandemia, né? Mas dentro do funcionamento normal, nós temos esse trabalho, né, que a gente inicia sempre no começo de cada ano, e ele vai sendo desenvolvido de acordo com as necessidades que a gente vai sentindo, a demanda das próprias professoras, né? E aí a gente vai formando, vai chamando os profissionais, vai trazendo textos, reflexões, para a gente poder estar constantemente avançando, né, nessa reflexão do que fazer, como fazer, né, do desenvolvimento do trabalho com elas dentro de sala de aula. E aí a gente lança mão da equipe técnica, porque aí a gente tem a TO, que faz o trabalho com as crianças, nós temos a Josilene, que tem um trabalho de formação cristã, que é um trabalho muito bonito. A gente tem, em setembro, o mês da Bíblia, né? A gente até fecha o mês da Bíblia com a celebração de uma missa na escola, que as crianças participam, né? É muito bonito, né? Eles desenvolvem, nesse trabalho semanal que a professora faz, o momento de oração, a importância da oração, falar com Deus, né? E vivenciam muitas parábolas, e aí eles dramatizam essas parábolas. Na época da Semana Santa também eles fazem muitas dramatizações. Então, é uma forma que a gente tem de estar, e a equipe também trabalha. Então, por exemplo, na época da Semana Santa, a gente convida um padre para fazer a confissão da equipe. Sim. Então, na verdade, a formação que a gente tem com a equipe, a gente não olha só na questão da formação acadêmica, mas também da formação humana, da formação da fé também. Então, para quem está nos assistindo, qual o endereço lá da escola? É na Rua Padre Chevalier, 745, fica entre a Rui Barbosa e a Monsenhor Bruno, em frente à unidade pediátrica da Unimed. Ah, eu sei mais ou menos onde é. Já fui lá. Pois sinta-se convidado, quando estiver por lá, de entrar na nossa escola, conhecê-la, vai ser um prazer. Como é o relacionamento de vocês com os pais? É muito bom. Nós temos um canal aberto o tempo inteiro com as famílias. E nós proporcionamos, assim, pedimos aos pais que, sempre que sentirem necessidade, nos procurem. Estamos lá para isso, para ouvi-los, né? Então, assim, às vezes as mães estão angustiadas com algum comportamento que a criança está apresentando em casa, ou com o processo de adaptação dela. Nós estamos lá. Eu estou preocupada com a questão da aprendizagem. Sentamos com a professora, a mãe, a coordenação, para juntos a gente poder ir trabalhando. Então, muitas vezes, o olhar da família nos ajuda a fazer mudanças no nosso dia a dia para melhor atender, né? Porque a gente tem essa parceria com as famílias, né? Nós proporcionamos isso e damos assim, uma enorme importância
a isso. E as famílias se sentem também, eu acredito, pelo relato que nós recebemos, se sentem acolhidas, se sentem à vontade para estar lá e fazer suas colocações, trazer suas dúvidas, suas angústias, suas sugestões. E vamos agora para o nosso momento musical, evangelizando o nosso povo, semeando também na música. E depois nós voltamos no segundo bloco, conversando com a professora Lígia. Inclino meu ouvido à tua voz e dobro minha vontade ao teu querer. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu quero caminhar em tua palavra e exalar no mundo a tua santidade. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Bem, vamos continuar nossa conversa. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E aí, como é o protocolo de acolhimento dessas crianças? Que realmente deve requerer, assim, a criança é muito inquieta também, não é isso? Sim, mas o retorno à escola, né,
foi muito tranquilo, né? As crianças, na verdade, recebem muito bem. Elas estavam ansiosas para voltar à escola. Elas estavam muito presas dentro de casa, né? Muito bem que houve um ganho pelo contato com a família, mas elas sentem a necessidade de estar junto com outras crianças, de brincar, de conversar, né? E a escola se preparou para isso muito bem. Então, assim, existe todo um protocolo, desde a chegada, né, de higienização de mochila, todas as crianças, quando chegam na escola, além da higienização das mochilas, tem a sanitização do sapatinho delas, de qualquer pessoa, na verdade, que entre na escola, lavam as mãos para poder se dirigir às suas salas de aula, né? As famílias têm ajudado bastante, respeitado bastante, porque assim a gente tem evitado uma circulação grande de pessoas dentro da escola. Então os pais só entram na escola realmente quando há uma necessidade, quando não deixam na portaria, e a gente, as auxiliares, fazem o encaminhamento das crianças às salas de aula, né? Usam a máscara com muita tranquilidade, todas as nossas crianças, até já tivemos uma turma inteira de Infantil 2, todos usando máscara, porque é recomendado que seja usada a partir dos 3 anos, mas todas usam com muita tranquilidade, né? A gente não tem tido problema nenhum com relação a isso, né? E as famílias estão se sentindo muito bem, porque a grande parte dos nossos alunos retornaram para o presencial. A gente tem poucas crianças ainda na nossa plataforma, né, com as aulas online, né, remotas. Mas a grande maioria realmente está presencial. E para elas, naturalmente, não é uma coisa nova, né? Já fazendo parte já do dia a dia da criança. Para nós adultos é mais difícil. Sim. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma criança de máscara, eu fico triste quando vejo, né, aquela criança. Mas elas tudo de máscara, tudo um álcool gel. Mas realmente elas são testemunho também para nós adultos de cumprirmos esse protocolo. Elas têm levado com muita tranquilidade tudo isso. Nós adultos aqui realmente nos incomodamos mais. De fato é uma coisa ruim. Não é bom a gente estar o tempo todo de máscara. É um incômodo, de fato. Mas é preciso. E as crianças levam isso com muita tranquilidade, com leveza. Eu não vejo as crianças, eu quero tirar, não, tá chato. Não, nós não tivemos, desde o nosso retorno, que foi em setembro do ano passado, até o momento, todas as crianças receberam muito bem. Eu acho que elas estão muito mais felizes em voltar ao convívio na escola do que estar reclamando que está usando máscara. Elas estão felizes, talvez, por estarem usando máscara, mas estarem na escola, com os coleguinhas, com as professoras, fazendo suas atividades, né, brincando no parquinho, enfim, tendo a vida delas, a rotina delas de volta. Você como professora, e, por exemplo, como é que você vê as crianças que ficam em casa, que não vão para a escola? É uma perda grande. Sim. Né? Assim, a gente entende que algumas famílias façam essa escolha, sim, mas para a criança é difícil e tem assim, uma perda muito grande. Quando, logo no início da pandemia, que a gente teve que fazer o ensino remoto, a educação infantil ela se reinventou, porque havia um posicionamento de que não, a educação infantil não pode ter esse tipo de coisa. E nós conseguimos fazer um belo trabalho. Na época, era o que podia ser feito, e a criança era importante estar nas atividades online, porque ela precisava manter o contato com a escola, com aprender, com os coleguinhas. Mas hoje, com a possibilidade do presencial, é muito mais saudável e necessário que a criança volte, né? As famílias só precisam tomar os cuidados de olhar se a escola está cuidando, se está tendo protocolo, né? Enfim. Mas é preciso que as crianças voltem para as escolas, para a saúde mental delas, para a saúde física, para o desenvolvimento pleno delas. É isso aí, concordo com você. E nós vamos agora para o nosso quadro com o Rubens Rebouças e depois nós voltamos encerrando o programa de hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rubens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades da igreja. Talvez você já tenha se perguntado
Por que é que muitas vezes a igreja parece que atira para todo lado? Né? Uma hora a igreja está celebrando missa, visitando doentes no hospital, né? Rezando exéquias de mortos, dando sopão para as pessoas no meio da rua, fazendo eventos de evangelização, casamento, é batizado, então é bênção, assim, parece que é muita coisa, né? E coisa desconectada, né? Pode dar essa impressão. Mas, na verdade, a gente pode resumir todas as atividades da igreja em 3 pontos. Esses pontos eles foram muito batidos por Bento XVI durante o seu pontificado. E por isso eles receberam um apelido de constantes ratzingerianas, né? Constantes de Ratzinger, né? Que é o nome do Papa Bento XVI, o nome de batismo dele. Então, quais são essas constantes ratzingerianas, né? Ou então, o que é que a igreja faz? Para que é que a igreja serve? Né? Por que é que ela existe? Né? Qual é a função da igreja? Então, vamos lá, vamos resumir aqui esses 3 pontos. Em primeiro lugar, a igreja adora a Deus na liturgia. Então, a igreja, através da celebração dos sacramentos, dos atos litúrgicos, né? Das horas canônicas, dos ofícios de leituras, né? das orações em geral, a igreja adora a Deus na liturgia. O segundo ponto, a igreja serve especialmente os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, né, aqueles que não têm ninguém por eles. A igreja serve através da diaconia, né, através do serviço da diaconia. E o terceiro ponto, a igreja anuncia a verdade, anuncia o evangelho com parresia, através de eventos, através de organização de tantas coisas, de tantas formas que a gente conhece, através de um programa desse de televisão. A igreja anuncia a verdade através da martiria. Então essas 3 são as 3 constantes ratzingerianas, ou então as 3 coisas que a igreja faz. A igreja adora a Deus na liturgia, a igreja serve os homens, né, de forma geral, né, mas mais especificamente os mais necessitados na diaconia, e a igreja anuncia a verdade com parresia, anuncia o evangelho na martiria. Tá certo? É isso aí por hoje. Então, fiquem com a gente aqui, a gente vai continuar falando sobre as coisas do catecismo, as coisas da igreja, tá bom? Até mais. Você assistiu o nosso Rubens Rebouças, que estará conosco sempre aqui com o nosso programa Semeando, junto com a juventude e para nós também da juventude acumulada. Nós vamos conversar agora novamente, continuar nosso bate-papo com a professora Lígia, agora já incentivando aos pais a levar seus filhos para as aulas presenciais. É um fato, sim. Não tenham medo. Levem seus filhos para a escola. A escola, ela está completamente preparada para receber. Né? A gente sabe da fragilidade de estar com a criança, independente de pandemia. A criança sempre precisa de muito cuidado. Nós estamos fazendo isso. Existe todo um protocolo, as regras. Até lá na escola, as mesinhas, nós colocamos anteparos de acrílico, ficam apenas 2 crianças em cada mesa, né? Mesmo com o uso da máscara. As professoras estão de máscara, de face shield. Enfim, o manuseio dos alimentos na hora do lanche é feito todo com luva. Então, não tenham medo, levem suas crianças para a escola. Elas precisam estar em contato com as outras, precisam conversar, precisam ouvir as historinhas, precisam desenhar, precisam conversar com outras crianças da mesma idade, para que elas possam extravasar, inclusive o estresse vivido por tanto tempo em casa. Né? A volta está sendo muito segura. Os profissionais estão sendo muito responsáveis nesse retorno. Qualquer caso que tenha alguma possibilidade de caso, que quando tem um caso na família, é reportado para a escola, essa criança já não vai mais, né? Até que se cumpra a quarentena. Então, assim, os cuidados estão sendo tomados. E, afinal de contas, as crianças estão indo aos shoppings, as crianças estão indo à pracinha, estão convivendo no espaço dos condomínios. Por que não conviver na escola? Né? A escola é o lugar ideal para que a criança possa se desenvolver. Nesse período tão importante na vida de cada um de nós, de criança, né?
a gente se reporta, no meu caso, quando era criança, que estudei em colégio de freira, em colégio católico, e como foi boa a minha formação, que eu acredito também a formação que essas crianças estão recebendo lá na escola. Creche Escola Giramundo. Giramundo, né? Por que o nome Giramundo? Agora é uma curiosidade. Gira o mundo. É porque a criança gira o mundo, como é? Porque gira o mundo, porque o mundo está em movimento. Sim. O aprender é o quê? É uma construção constante, é você estar em movimento. Se você parar, não tem aquela história, se você parar, cai. Sim. Pronto, pois o aprender é assim, nós estamos em constante movimento, em constante renovação. E a criança é isso. Nós estamos movimentando para que a gente possa cada vez melhorar mais o mundo que nos cerca. Porque quem faz o mundo? Não somos nós? Sim. Então, precisamos formar pessoas mais sensíveis, mais acolhedoras, mais solidárias, dentro dos princípios cristãos, para que a gente possa fazer um mundo melhor. Para que a gente possa, porque a gente acha que o mundo melhor é o mundo tecnológico, mas o mundo tecnológico ele só existe porque existem as pessoas. Sim. Né? Existe o afeto, existe a emoção. E aí isso é vivido na escola, no mundo, no relacionamento. E aí, nós estamos aí já encerrando o programa. Como é que você vê assim, essas crianças que estão passando por essa pandemia no futuro, como seria? Como aprendizado? A gente não tem ainda como definir isso, né? Mas com certeza as marcas ficarão. Né? A gente sente as crianças mais ansiosas, a gente, né, às vezes com mais medo, crianças que não tinham dificuldade, às vezes, em permanecer na escola, hoje já tem um pouco mais de receio. As marcas ficarão. Mas a criança tem algo que nós adultos, ao longo do tempo, vamos perdendo, que é a plasticidade, a capacidade de renovação. Né? E eu acredito que elas passarão por isso e vão transformar de uma forma positiva. Vai depender também do papel da família, de como é que a família está passando isso, se está passando tranquilidade, se está passando segurança, ela vai passar por tudo isso de uma forma positiva. Né? E aí a escola vai ajudar nesse processo, né, dessa transformação. Eu acredito que os resultados, por mais difíceis que sejam essa vivência toda, mas o resultado vai ser sempre positivo, porque as crianças têm essa capacidade. É isso aí, por isso que nós confiamos numa nova civilização do amor. Nós estamos vivendo um tempo de falta de amor, de geração em geração. Nós estamos precisando de um mundo cheio de amor, um mundo cheio de fé. É isso que nós desejamos para você, para mim, para a professora, seus alunos. Um mundo melhor, um Brasil realmente que nasceu sob as bênçãos de Deus e sobre a proteção de Nossa Senhora Aparecida. E nós aqui, Nossa Senhora da Assunção, e proteja as nossas criancinhas e nos dê essa proteção filial para que possamos, nós comunicadores, professores, juntos, possamos formar novas consciências cristãs, consciência de homens e mulheres novas no caminho de Deus. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui com o nosso programa Semeando às 7h da manhã. Uma semana cheia de vitórias em Jesus para você.